Então vamos, sem mais delongas, abrir nossas Bíblias em Mateus, no capítulo 5, dos versos de 1 a 12, para nós falarmos sobre Ano Novo. Vamos lá, repete comigo. Aí, muito bom. Ano Novo, de novo. Ano Novo, Vida Nova. O texto, meus amados irmãos, que nós escolhemos para essa leitura, ou que nos foi indicado para a leitura desta noite, pela o PH, que dirigiu o culto no seu início, diz assim: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriares e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultais, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Amados irmãos, ele está dizendo no verso 12: alegrai-vos e exultai, porque a vossa recompensa é grande. Ele está falando de recompensa. Portanto, quando nos foi dado o tema desta mensagem, Ano Novo, Vida Nova, o texto também fala de felicidade. O texto está cheio de versículos que sempre inicia com a felicidade, dizendo: muito feliz, muito feliz. Quando nós olhamos para o verso 3, ele diz: muito felizes os humildes. Para o verso 4, muito felizes os que choram. Para o verso 5, muito felizes os mansos. Então, meus amados irmãos, eu lhes pergunto: quem aqui quer ser feliz em 2026? Quem quer ser feliz em 2026? Eu quero ser feliz em 2026. Amados, todos nós queremos ser felizes em 2026. E a felicidade, ela está ao alcance de todos nós. Ainda que alguns possam estar dizendo assim: olha, se existe felicidade, eu não sei onde ela está, porque eu faz tempo que não sei o que é felicidade. Faz tempo que eu não sei o que é ser feliz. Faz tempo que eu não sei o que é ter prazer nessa vida. Só tenho passado por momentos difíceis, por momentos de tragédias. Portanto, meus amados, eu volto a dizer e afirmar a vocês: a felicidade existe, e ela está ao alcance de todos. Mas muitos de nós, às vezes, pensamos que a felicidade, ela é um destino, que a felicidade, ela é um lugar, que a felicidade está lá em Porto de Galinhas, ou que a felicidade está vamos imaginar aí, em Veneza. Vamos imaginar um lugar. O dia que eu for para este lugar, aí sim eu vou ser feliz. Muitos de nós podemos pensar que a felicidade é um destino, mas a felicidade não é.
um destino, a felicidade não é um lugar, a felicidade é uma maneira. A felicidade é uma maneira de como nós vivemos e de como nós nos relacionamos com o nosso Deus. Também a felicidade está na maneira como nós nos relacionamos uns com os outros. Portanto, a felicidade não está então em um lugar específico, na Europa, na Ásia, mas numa atitude bem definida, bem latente. Jesus falou sobre essa felicidade muito clara, de forma muito objetiva, nesse texto em apreço. Dentro então dessa perícope nós encontramos algumas palavras que falam sobre a felicidade. A palavra grega makarios significa muito feliz. E a palavra então bem-aventurado vem trazer a ideia de algo pleno, de algo satisfatório, de algo independente do que acontece conosco, independente da circunstância, independente dos nossos problemas, independente dos problemas do ser humano, é possível nós sermos felizes. Meus amados irmãos, Deus nos criou e Deus nos salvou, e essa é uma das maiores felicidades. A felicidade então verdadeira não está nas coisas, a felicidade verdadeira não está nas pessoas. Ah, se eu me casar com aquela moça, se eu me casar com aquele rapaz, ah, se eu comprar aquele carro, ah, se eu comprar aquela casa na praia, se eu comprar aquela chácara, aquele sítio, a felicidade não está nessas coisas, porque existe já algumas propagandas que dizem assim: compre chácara, compre, não é assim que diz? Compre chácara, compre, você vai ver, né? Então a felicidade não está nessas coisas, a felicidade está na presença de Deus, e somente na presença de Deus há plenitude de alegria. Meus amados irmãos, o propósito principal da nossa vida é conhecer a Deus, é ter intimidade profunda com Deus, é viver para a glória de Deus. Aí sim, quando nós atingirmos esse propósito, nós podemos dizer que nós somos pessoas felizes. Aí sim nós podemos dizer que alcançamos a verdadeira felicidade, quando nós estivermos dentro do nosso propósito, a glória de Deus. Nós aprendemos na manhã desse dia uma palavra que diz assim, quando Deus olhou para Jesus e disse: "Esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem eu tenho felicidade, em quem eu tenho alegria." Da mesma forma que Deus pode olhar para nós e ter alegria em nós, nós também podemos, no nosso relacionamento com Deus, ter alegria em Deus. Então, nessas bem-aventuranças, Jesus nos fala sobre um correto relacionamento com Deus. Fala também de um correto relacionamento conosco, da forma como nós nos tratamos, da forma como nós olhamos para nós mesmos, se nós somos pessoas felizes ou não, mas também da forma como nós tratamos as pessoas com quem nós convivemos. Portanto, nós somos felizes, e só seremos felizes quando nossas relações estiverem harmonizadas, quando as nossas relações estiverem funcionando como a orquestra, quando as nossas relações estiverem funcionando como aquele coral de homens cantando. Que coral bonito, não é verdade? Estava bonito demais. Queria que domingo que vem acontecesse de novo. Então, meus amados irmãos, nós seremos felizes dessa forma, quando nós estivermos bem afinados, quando nós estivermos no propósito, quando nos relacionarmos bem com Deus, quando nos relacionarmos bem com os nossos irmãos, quando nós tivermos plena satisfação naquilo que nós estamos vivendo. Porque tudo é para a glória de Deus, e a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Então não importa se eu estiver no centro da vontade de Deus, tá bom.
Portanto, em primeiro lugar, meus amados irmãos, nós vamos aprender que para sermos felizes, o que é que precisa acontecer na nossa vida? Aí, nós precisamos estar em Deus. Você está em Deus, sim ou não? Sim. Se você estiver em Deus, você está preparado para enfrentar o 2026. Quando então nós falamos dessas duas primeiras bem-aventuranças que o texto nos mostra no verso 3, ele diz: bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino do céu. Verso 4, bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Aí você fala assim: Deus gosta das pessoas chorosas ou das pessoas choronas? Meus amados irmãos, o que o texto então está nos dizendo é que feliz é o humilde de espírito e feliz é o que chora, e estes conceitos estão exatamente indo na contramão daquilo que nós temos visto do mundo lá fora. Os valores do mundo, a moda que o mundo ensina, a moda que o mundo prega, é que eles dão muito mais valor, ou os valores estão nas pessoas arrogantes, nas pessoas estúpidas, nas pessoas malvadas, nas pessoas enfatuadas, nas pessoas cheias de si mesmo, nas pessoas que não levam desaforo para casa, nas pessoas que gostam de desabafar. Eu preciso desabafar, eu preciso falar. E aí depois que fala, depois que descarrega tudo, a raiva em cima de alguém, agora estou aliviado. Se sente aliviado, agora estou em paz, agora estou aliviado. Só que o outro, como é que o outro está mesmo? Como é que está o outro? Ou seja, eu passei toda a minha raiva para o outro. Portanto, meus amados irmãos, a palavra humilde na língua grega é pitós, que significa pobre, carente, desprovido de recursos e completamente ausente da vida dele qualquer bem necessário. Qualquer bem necessário. Portanto, meus amados irmãos, essa palavra traz-nos a ideia de alguém pobre, de alguém mendigo, que nada tem, que nada pode exigir, que nada pode reivindicar. Feliz é aquele então que se aproxima de Deus, reconhecendo a sua total falência, reconhecendo a sua dependência espiritual, e dessa maneira então ele pode se agarrar com Deus, ele pode grudar em Deus, ele pode tomar Deus para si e dizer: a única coisa que eu tenho nessa vida é o meu Deus. Como fez Jó quando quando perdeu tudo que ele tinha, mas não abriu mão do seu Deus. E ele mesmo disse: eu nasci nu, e nu eu volto para Deus. Assim, meus amados irmãos, a palavra usada então para choro é a palavra mais forte do vocabulário grego. Era uma palavra para descrever o choro pela perda de um ente querido. Trata então de um choro profundo, de um choro doloroso, de um choro amargo, de um choro daqueles que dá um nó na garganta. Assim então ele diz que felizes é os que choram. Mas chorar por quê? Chorar pelos seus pecados, chorar sentindo tristeza pelas suas falibilidades. Portanto, ele deve se sentir feliz quando ele está diante de Deus e pode chorar pelas suas mazelas, ele pode chorar pelas suas fraquezas, ele pode chorar pelos seus desejos perversos do coração, chorar porque tem vergonha de Deus, como fez Adão naquele dia que Deus cirandava, passeava pelo Éden, e Adão se escondeu. E ele está dizendo assim: os que choram não precisam se esconder de Deus, eles já estão desprovidos de tudo. Então, aqueles que se aproximam de Deus consciente da sua total necessidade,
lamentando os seus pecados, são pessoas muito felizes, são pessoas muito bem-aventuradas, são pessoas, meus amados irmãos, que sabem que a única fonte de consolo é Deus, sabe que a única fonte de consolo espiritual, de consolo paternal, é Deus. Elas sabem que elas estão desprovidas de tudo, mas elas sabem que elas têm um tesouro, que elas têm uma herança com Cristo nos céus, no reino de Deus. Portanto, a felicidade completa só pode ser encontrada quando nós estivermos em um correto, em um sincero, em um relacionamento íntimo com o nosso Deus. Segunda coisa que nós encontramos nesse texto, fala sobre uma outra forma de nós nos sentirmos felizes. O segundo exemplo que ele nos dá nesse texto é tem que esperar até eles prestarem atenção em mim. A felicidade não está na nossa aceitação pessoal. Olha o que diz o texto, meus amados irmãos: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Assim então, meus amados irmãos, Jesus disse que os mansos e os puros de coração são bem-aventurados. E agora, como que nós podemos imaginar uma pessoa mansa? O que significa uma pessoa mansa? Uma pessoa mansa é uma pessoa que tem controle de si mesma. Uma pessoa mansa é uma pessoa que não explode de raiva, ela não explode em desafetos, ela não desabafa em cima de ninguém, ela não se coloca em cima das outras pessoas. A palavra grega para falar sobre mansos é praos. Ela era usada então na relação com um animal domesticado. Esse animal domesticado, ele sabe a força que ele tem, ele sabe o poder que ele tem, um poder destruidor, um poder destroçador, mas ele sabe que ele precisa usar toda a sua força para o bem, porque ele foi treinado para isso, ele foi adestrado para isso. E é exatamente isso que Jesus está dizendo para nós, meus amados irmãos: bem-aventurados que são adestrados. Bem-aventurados aqueles que têm potencial, que têm capacidade de ser destruidor, mas eles não vão fazer isso, eles não vão destruir nada. Uma pessoa que tem domínio de si, uma pessoa que não arruína a vida das pessoas, a vida dos outros. Ele não é uma pessoa que deixa um ambiente pesado, um ambiente carregado, um ambiente sem condições de permanência. Muitos lares, meus amados irmãos, têm se tornado ambientes assim, insípidos, instáveis, inabitáveis. Uma pessoa que não tem domínio próprio, ela arruína a sua própria vida, e ela também arruína a vida dos outros. Ela deixa um ambiente pesado, ela deixa um ambiente sem condições de permanência. Mas uma pessoa feliz é uma pessoa que cuida da fonte da sua própria alma. Ela vela pela pureza do seu coração. Ela não carrega dentro de si esse peso. Ela não anda em azedume, sem condições. A felicidade, meus amados irmãos, não está nas coisas que o mundo oferece, dos prazeres fúteis, inúteis desta vida. Pensa, a felicidade não está nessas coisas. O mundo só existe coisas que levam aos desejos da carne, leva às aventuras, mas não traz nenhuma felicidade, não traz satisfação duradoura, acabada,
cheia de contentamento, não alivia os fardos. Lembra que nós ouvimos pela manhã, quando Lázaro pregou sobre o filho pródigo? O filho pródigo pensou que o mundo poderia ser melhor do que o seu lar, com seus encantos, com a sua beleza falsa. Ele pensou que o mundo era o lugar ideal para a sua felicidade, mas os encantos e as belezas do mundo eram falsas, e ele voltou para casa, depois de perder tudo. Mas ele volta na consciência, ou com a consciência de que, se ele voltar a ser um servo do Pai, já está de bom tamanho. Basta estar na casa do Pai. Basta estar na casa do Pai. Olha que coisa interessante que esse texto nos diz. É que são os mansos que herdarão os reinos dos céus. Não são os truculentos, não são os valentes, não são aqueles bravos que a gente vê por aí, não são os grandões, aqueles bombados, não são aqueles que não levam desaforo para casa, que herdarão a terra, não são os inconsequentes, não são os arrogantes, mas os mansos. Os mansos. Eu convido você para nós irmos para 2026 pensando nisso. Como que você quer ir para 2026? 2026 vai ser diferente. 2026 não vou deixar passar barato. Não pensa assim não, ué. Ir para 2026 já pensando em arrebentar tudo? Não. Pensa em ir para 2026 manso. 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 Não são aqueles que se abastecem, não são aqueles que se lambuzam das coisas que o mundo oferece, que vão fruir da verdadeira felicidade, mas os mansos, os puros de coração, somente esses verão a Deus. Portanto, a felicidade que o mundo oferece, ela é falsa. A beleza do mundo, ela é irreal. O sorriso que as pessoas estampam lá no rosto, quando estão no mundo, não passam de uma máscara, tudo aquilo parece doce, mas por dentro é um veneno mortífero. Meu irmão, o texto chama a cada um de nós a perdoarmos a nós mesmos. Se você precisa de perdão, perdoe a você mesmo. Vá para 2026, mas não leve o peso da culpa. Vai para 2026 sem lembrar daquilo que ficou em 2025. Lembre-se que o pecado que Deus já perdoou em sua vida não existe mais. Então perdoe a si mesmo. Não há mais peso. O seu pecado já foi lançado nas profundezas do mar. Vá para 2026, na eterna graça de Deus. Não use ficar lembrando, remoendo o seu passado. Deus já te perdoou. Tire agora esse peso das suas costas. Vai leve, livre e solto para 2026. Mas vai manso. Vai manso. A verdadeira alegria está na presença de Deus. E só na presença de Deus pode haver delícias perpetuamente, plenitudes de alegria. Terceiro ensino desse texto, ele diz: bem-aventurado o que tem fome e sede de justiça, bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os limpos de coração, bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurados os perseguidos. Ele está falando de uma relação com o outro. Com o outro. Portanto, eu estou aguardando ainda, mas não chegou. Chegou agora. Portanto, meus amados irmãos, Jesus aborda as suas últimas bem-aventuranças falando da nossa relação com o nosso próximo.
Ele está dizendo: felizes são os misericordiosos. Eu vou ser misericordioso com quem? Com o outro. Assim, então, ele continua dizendo: feliz é os pacificadores. Eu vou ser pacificador com quem? Com o outro. Bem-aventurado aqueles que são perseguidos por causa da justiça. Eu vou praticar justiça com quem? Com o outro. Assim, então, meus amados irmãos, a felicidade não está em nós explorarmos o outro, em nós levarmos vantagem sobre o outro, mas em nós servirmos o outro. Aí nós seremos felizes. Não está em nós destruirmos o outro, não está em nós cavarmos abismo para o outro, não está em nós cavarmos buraco para separar as pessoas, mas em construir pontes de reconciliação para elas. Nós precisamos ser facilitadores, sermos aqueles que indicam o caminho verdadeiro, o caminho da cruz, o melhor caminho. Indique Jesus. Não está em nós fazermos alguém sofrer a felicidade. A felicidade, meus amados irmãos, não está na prática da injustiça. Quando eu vou lá e desconto, quando eu vou lá e não deixo barato, quando eu vou lá e revido, a felicidade não está nessas coisas. Mas a felicidade, meus amados irmãos, está em eu praticar a justiça e estar disposto a ser perseguido por causa dela. Não é gritaria, não é gritaria. Difícil, né? Quando nós vemos alguém gritando, esbravejando, ter a presença do Espírito Santo naquela vida. Alguém que está gritando tem Espírito Santo? Sim ou não? Tem, gente? Não tem não, ué. Não tem Espírito Santo naquele trem, não? Então, meus amados irmãos, não é na gritaria que nós vamos resolver as coisas. É difícil ter Espírito Santo na vida de alguém que não tem calma para resolver as coisas, que não é um pacificador, em tudo ele quer explodir. E é exatamente nessa hora que o inimigo aparece. Ele não aparece com chifres, com tridentes, com as roupas vermelhas. Ele não aparece lá, meus amados irmãos, para que todos o vejam. Mas ele aparece na hora da discussão acalorada, lá no seu recôndito, lá no seu lar, com o seu cônjuge. Eu sei que vocês deram pega, que vocês tiveram discussões acaloradas, por coisas idiotas, por coisas bobas, por coisas banais. É exatamente aí que o diabo aparece. O diabo aparece na hora das nossas respostas grosseiras, sabe aquela resposta desnecessária? É exatamente aí que ele aparece. E tem algumas pessoas que ainda têm coragem de dizer: mas eu só falei a verdade. Você falou a verdade, mas uma verdade que fere, não uma verdade que cura. Sabe, meus amados irmãos, o diabo destrói. O diabo destrói com a emoção. O diabo destrói com a raiva. O diabo destrói pelo orgulho que contamina todo o ambiente que nós estamos. E tem crente que ainda não notou que ele está sendo usado pelo inferno com a sua própria língua. O diabo não precisa invadir a nossa casa. Ele não precisa. Basta apenas ele usar a nossa boca. Basta apenas ele usar a nossa boca sem filtro. A nossa boca que explode o tempo todo, que perde o controle o tempo todo. Mas eu sei, você não é assim naturalmente. Naturalmente nós não somos assim, porque nós somos nova criatura. Nós só estamos assim, muitas vezes, porque nós nos deixamos
a carne dominar o nosso espírito. Muitas vezes nós ainda justificamos, mas esse é o meu jeito de falar. Ainda justifica, não é verdade? Mas diz uma frase, que não é minha, não sei de quem, que diz assim: o remédio certo, na dose errada, também mata. É isso, enfermeira? Ana é enfermeira. É isso? Mata, sim ou não? Remédio certo, mas na dose errada, mata. Não é verdade? Então, a quantidade errada mata o paciente. Portanto, eu posso até dizer a verdade, mas se eu disser a verdade com arrogância, essa verdade vira veneno. O orgulho, ele pode ser sincero, mas na verdade é grosseria. Nós estamos sendo grosseiros. Ah, mas eu falo o que eu penso. Ou seja, pensa pouco e fala demais. Meus amados irmãos, não dê brecha em 2026 para que o inimigo apresente-se na sua vida. Li recentemente num livro que diz assim: casamento acaba não é por falta de amor, mas por excesso de gritos. Filhos saem de casa porque cansaram das guerras. O ambiente carregado desmorona, descontrola-se. Portanto, o que o texto nos diz é que os misericordiosos alcançarão a misericórdia, os pacificadores serão chamados filhos de Deus, e os perseguidos por causa da justiça receberão a herança do reino dos céus. Meus amados irmãos, haveria razões mais eloquentes para... Palavra difícil demais, eu não gosto delas. Não é verdade? Existem razões melhores para nós sermos pessoas felizes? Não existe. Meus amados irmãos, Deus nos ama tanto, mas tanto. E às vezes, nós achamos que Deus não nos ama, por conta das dificuldades que nós enfrentamos. Por conta dos problemas que nós passamos na nossa vida, nós ficamos a imaginar que Deus não nos ama. Deus ama mais o outro, não é assim? Do que a mim. Deus não me ama, Deus ama o outro, não a mim. Meus amados irmãos, Deus não tem filhos prediletos. Você tem filho predileto? Os pais que estão aqui, têm filho predileto? Tem? Lá na sua casa tem o predileto? São todos? São todos iguais, sim ou não? Lá, Roberto, tem filho predileto? Na sua casa? Não. Nós não temos filho predileto. Deus também não tem filhos prediletos, pelo contrário, filhos preferidos. Meus amados irmãos, Deus tem filhos que preferem Ele. Deus tem filhos que preferem Ele. Os pais aqui presentes há um de concordar comigo. Sabe por que muitos filhos se sentem privilegiados? Porque eles têm mais tempo para você. Eles têm mais do seu dinheiro, eles têm mais do seu amor, eles têm mais de você, porque eles dão mais deles para você. Eles te obedecem mais, eles estão mais dispostos a ficar perto de você, eles estão mais dispostos a atender você. E quem está mais perto, tem mais de você. É ou não é, pai? O filho que está mais perto, tem mais do pai. É ou não é, Daniel? Quem é que está mais perto? O Guilherme. Ele tem mais. Né? Ele tem mais. Mas por quê? Porque ele está perto. Não é verdade? Então, meus amados irmãos, nós não temos, Deus não tem filho preferido. Deus tem filho que prefere Ele. O nosso problema é que muitas vezes nós somos filhos birrentos e não sabemos o pai que nós temos.
Eu li essa semana também de um pai com dois filhos diferentes. E ele dizia o seguinte, que o filho chegou para ele e falou, estavam passeando. Numa loja, o filho chegou e disse, pai, compra para mim. E mostrou para o pai aquilo que ele queria, que o pai comprasse. E o pai olhou e disse, não, filho, o pai não pode comprar. Tá bom, pai. Guardou lá. Tá bom, pai. Guardou lá. Virou as costas e saiu. O que o pai fez? O que o pai fez? Comprou. Comprou por quê? Porque o filho falou, tá bom, pai. Aí o outro filho chega e fala, pai, compra para mim. Não, filho, não posso, o pai não pode comprar isso aqui. Pai, porque tem que comprar, porque você vai comprar. Eu não vou comprar porque eu sou seu pai, quem manda aqui sou eu. Você está entendendo? Ele é ruim? O outro filho não sabe pedir, ué. Não sabe pedir, não vai ganhar. Assim, meus amados irmãos, somos nós, na presença de Deus. Nós não sabemos pedir. Nós não sabemos nos colocar na presença de Deus. Mas é preciso, meus amados irmãos, à luz desse texto, perguntarmos para nós mesmos. Você aprendeu como ser feliz? Jesus já transformou o seu coração? Você já é uma nova criatura? Você está preparado agora para ir para o ano 2026, que te espera, para que você seja lá uma nova criatura, para que você faça a diferença lá em 2026? Quem você foi em 2025? Quem você será em 2026? O Filho de Deus, ele veio ao mundo, cheio de graça e de verdade, para nos transformar à estatura do varão perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Sejamos nós, em 2026, a imagem correta daquele que nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. A Ele toda a honra e toda a glória, para todo sempre. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Amém.